Olá, meu nome é Ayana. Eu vou apresentar para vocês o quarto vídeo de 5 que compõe a pré-conferência regional do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais. Esse vídeo vai ser referente ao eixo de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana do território de saneamento do Rio São Francisco Alto Médio. Para a elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico, o Estado foi dividido em 7 territórios de saneamento. O território do Rio São Francisco Alto Médio ele está majoritariamente dentro da região central do Estado e ele é composto por 139 municípios, dentre eles a região metropolitana e a capital do Estado. Os resíduos sólidos urbanos eles são divididos em 2 grandes grupos. Os resíduos domiciliares, aqueles gerados dentro da nossa própria casa, e os resíduos de limpeza urbana ou limpeza pública, que consistem nos resíduos de varrição, capina, poda, de mercado, feiras, dentre outros. Os resíduos de construção civil, eles não fazem parte dos resíduos sólidos urbanos, mas eles são importantes para a gestão de manejo de resíduos dentro do município por representarem um grande percentual do volume desses resíduos, em torno aí de 40% a 70%. Assim como os resíduos de serviço de saúde, que também não fazem parte dos resíduos sólidos urbanos, mas eles apresentam grande periculosidade e por isso precisam de um manejo diferenciado para esses resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela define 2 princípios vinculados entre si: a não geração, reutilização, reaproveitamento e reciclagem desses resíduos e a sua redução na sua geração, assim como a gestão integrada desses resíduos entre o poder público, agentes econômicos e a sociedade civil. Em relação ao atendimento e déficit relacionado ao manejo de resíduos sólidos e à limpeza urbana, o Plano SAB define como atendimento adequado a coleta direta ou indireta desses resíduos. Porém, a gente sabe que depois de coletados, esses resíduos precisam ser tratados ou destinados adequadamente. E por isso, para fim desse estudo, nós vamos considerar o atendimento adequado àqueles resíduos que são coletados direta ou indiretamente e depois tratados e dispostos adequadamente em um empreendimento. Já o déficit vai ser caracterizado pela parcela da população com atendimento precário ou sem atendimento. O atendimento precário consiste apenas na coleta desses resíduos, direta ou indiretamente, sem um tratamento ou uma destinação adequada. Já o sem atendimento consiste nos resíduos que não são nem coletados, sendo destinados à queima ou enterrados na propriedade, jogados em logradouros, terrenos baldios, rios, lagos ou outras destinações inadequadas. Em relação aos aspectos institucionais do manejo de resíduos sólidos e da limpeza pública, é importante a participação em consórcios, que visam aí um objetivo em comum ou a obtenção de recursos para realização de atividades em comum. E a gente pode perceber que a maioria desses municípios são de pequeno porte, de 0 a 10 mil habitantes, sendo 35% dos municípios consorciados. 2 instrumentos de gestão importantes para o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana são os planos de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos municipais de saneamento básico. Os planos de gestão integrada de resíduos sólidos, eles são previstos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2.305 de 2010, e os planos municipais de saneamento básico são previstos pelo novo Marco de Saneamento, a Lei 14.026 de 2020. No território, nós temos 56 municípios com plano de gestão integrada de resíduos sólidos e 92 municípios que contemplam o eixo de resíduos sólidos no Plano Municipal de Saneamento Básico. Depois de gerados, os resíduos precisam ser coletados. De acordo com os dados, a maioria dos municípios possui índice de atendimento entre 90% e 100%, principalmente os municípios dentro da região metropolitana. Se for fazer uma comparação entre área urbana e rural, nota-se uma discrepância desse índice de atendimento, sendo que nas áreas urbanas esse índice chega a 60% a mais que nas áreas rurais, sendo necessário direcionar esforços para as áreas rurais desse território. Nos resíduos sólidos urbanos, a gente encontra várias parcelas de resíduos, dentre elas os orgânicos e os recicláveis, que podem ser reutilizados, reaproveitados ou reciclados. Para isso, a gente precisa contar com alguns mecanismos de gestão, como, por exemplo, as organizações de catadores, que vão funcionar na parte de triagem e comercialização desses resíduos, assim como a coleta seletiva, que vai auxiliar a organização desses catadores e também a separação desses resíduos dos rejeitos que seriam destinados para aterros sanitários. Além disso, é importante empreendimentos visando a separação, o tratamento e a recuperação desses resíduos, como as unidades de triagem e compostagem.
No território, 32,4%, ou seja, 45 municípios possuem organização de catadores. Em relação à coleta seletiva, 33,8% declararam realizar essa coleta. No caso das unidades de triagem e compostagem, 12,9% dos municípios fazem uso desse empreendimento. Depois de coletados, esses resíduos precisam ser destinados adequadamente, como, por exemplo, para aterros sanitários. No território, a gente tem a presença de 15 aterros sanitários, 56 lixões e 18 unidades de triagem e compostagem. Apesar do menor número de empreendimentos, os aterros sanitários atendem a maior parte da população do território, por contemplarem municípios de maior porte. Ainda assim, quase 60% da população rural do território destina seus resíduos para a queima, isso porque eles não são contemplados pela coleta desses resíduos. Além disso, o território ainda possui 56 lixões, sendo necessário direcionar esforços para a erradicação desse tipo de empreendimento. Além de uma destinação adequada, é importante que os empreendimentos garantam melhores condições de serviço e maior preservação ambiental. A gente pode observar que apenas 50,4% dos municípios do território são atendidos por empreendimentos regularizados. Além disso, é importante que os empreendimentos tenham sistema de drenagem pluvial, sistema de drenagem do líquido percolado, unidade de tratamento do líquido percolado, que não realize a queima dos resíduos dentro do empreendimento e que realizem a drenagem desses gases. Outro mecanismo importante na gestão dos resíduos sólidos consiste na logística reversa, que é o retorno dos materiais para o responsável pela sua produção, fechando o ciclo produtivo desse material. No território, a logística reversa da embalagem de óleos e dos óleos ela é muito presente. Já de outros materiais, como a embalagem de agrotóxico, lâmpada e pneu, ainda são muito incipientes. Em relação aos resíduos de serviço de saúde, eles precisam ser tratados e destinados adequadamente. No território, a maior parte é destinada a autoclaves e incineração. É importante ressaltar que no mesmo município pode haver mais de um tipo de tratamento ou destinação, uma vez que isso é responsabilidade do gerador desse tipo de resíduos. No caso dos resíduos de construção civil, é importante que seja feito o manejo adequado, uma vez que eles têm um grande potencial de recuperação e reciclagem. No caso do território, 49 municípios declararam não fazer o manejo e a gestão desses resíduos adequadamente. Em relação aos aspectos econômicos e financeiros, é importante mensurar a autossuficiência financeira do município, que relaciona as receitas e despesas vinculadas ao manejo de resíduos sólidos dentro do município. No território, a gente pode perceber que apenas 4 municípios foram considerados autossuficientes, uma vez que apenas neles as receitas foram maiores que as despesas. Apesar da necessidade de recursos, apenas 47,5 municípios declararam realizar a cobrança pelos serviços de resíduos sólidos, sendo que a forma predominante no território está vinculado à taxa específica no boleto de IPTU. Os indicadores são importantes instrumentos de gestão para avaliação e monitoramento do PESB, e eles foram considerados a partir da Política Nacional de Saneamento Básico, a partir do PLAN-SAB e do Plano de Saneamento Brasil Rural. Eles também são importantes para acompanhar o alcance das metas, identificar avanços e necessidades de melhorias, correção de problemas ou readequação dos sistemas e avaliar a qualidade dos serviços prestados. Aqui eu apresento para vocês os principais indicadores propostos para o eixo de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. A sua totalidade pode ser vista no documento base e nos outros documentos disponibilizados do PESB. Esse foi o diagnóstico de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana do território de saneamento São Francisco Alto Médio. Os dados aqui apresentados e outros documentos do PESB estão disponíveis no site da SEMAD. Você também pode contribuir com a elaboração do plano através dos nossos canais de comunicação. Sua participação nessa pré-conferência regional é de extrema importância para validar e acrescentar informações no diagnóstico de saneamento do seu território. Obrigada por sua atenção e por sua participação.